Fala aí, meus mids, belezinha, como vocês estão? Nesse ano de 2024, tô querendo lançar vídeos esporádicos aqui nesse canal para falar um pouco de cultura pop, nerd, ocidental e oriental, para criar uma relação mais próxima com vocês, uma relação intimista, digamos assim, principalmente para aqueles que acompanham meu trabalho. Trazer um pouco da minha visão, que eu considero artística e técnica, mas que no final é só um canal de opinião mesmo. Poucos de vocês talvez me conheçam porque lá em 2012, 2013, eu criei e dirigi a série Nerd of the Dead, uma série que conta a história de dois nerds que estavam desesperados pelo apocalipse zumbi e que foi exibida no canal Omelete TV na época. O zumbi! Finalmente, mano! Finalmente! Ou pela série Boo, um chamado pra aventura, que foi exibida no canal Gloob lá em 2015, na qual eu dirigi os 26 episódios. Ou talvez pelos meus trabalhos com o Whindersson Nunes, a Placa de Rubi e Próxima Parada, que estão disponíveis no canal dele. Ou pelas publicidades e videoclipes que eu dirigi nos últimos anos. Ou pelos meus trabalhos mais recentes, Sayonara e Wind Princess, dois curtas-metragens que estão disponíveis aqui nesse canal. Wind Princess, uma homenagem ao Hayao Miyazaki da obra Náusea do Vale do Vento, já conta com quase 3 milhões de views graças a vocês. Ou talvez você me conheça pelo meu lado quadrinista. Eu sou dupla do artista Santos, na qual a gente criou a obra Blackout, distribuído pela editora JBC volume 1 e volume 2, e estamos fazendo o volume 3 neste exato momento, onde vai fechar a obra, uma trilogia, ou talvez pela nossa obra queridinha do coração, Samurai Dog, que conta a história de um cachorro samurai que está em busca de vingança pelo assassinato de sua mãe e o sequestro dos seus irmãos. E esse ano de 2024 vai ser o lançamento do mangá do Jiraiya, o Incrível Ninja. Jiraiya, o Incrível Ninja, que também será lançado pela JBC, uma série que causou muito impacto nos anos 80 e 90. Muito bem, feito toda essa introdução, no vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 obras que eu assisti ano passado que me causaram um grande impacto em 2023. Mas antes disso, roda a vinheta! Muito bem, galera, só lembrando aí para ativar o sininho, deixar o like, comentário, que isso ajuda no engajamento do vídeo. Então, indo direto ao conteúdo, as 3 obras que eu vou falar hoje são 3 obras que me causaram muito impacto, tanto na parte criativa, técnica, artística, mas principalmente pela forma de narrar e contar a história. O primeiro deles é sobre uma obra de um gênero que eu particularmente não sou um grande expert, um exímio conhecedor, mas que ultimamente tem me chamado muito para ir nas salas de cinema e eu tô gostando muito dessa nova fase. E esse gênero que eu tô falando é o gênero de terror. Terror é um gênero que vem aí crescendo cada vez mais, a gente vê grandes bilheterias desde Bruxa de Blair até filmes slasher, desde Jason, Freddy Krueger, Chuck, entre outros, mas que eu particularmente estou gostando muito dessa nova leva, onde o terror se tornou, digamos assim, mais psicológico e crítico. Onde o foco dele não é só uma história de perseguição e assassinato e cenas gore com muito sangue e violência, mas principalmente sobre camadas profundas da psique humana e como isso sim pode ser aterrorizante. Eu assisti todos dessa nova geração, principalmente dos grandes cineastas, como os filmes do Robert Eggers, A Bruxa, o Ari Aster, né? Desde o Hereditário até o Midsommar, além de uma das maiores referências da atualidade, que é o Jordan Peele, com seu filme Get Out, Corra, que concorreu e ganhou o Oscar, assim como Us, e o meu favorito dele, que é o Nope. Terror é um gênero que tem me chamado muita atenção, tô até querendo explorar mais nas minhas obras, apesar de eu ser um enorme cagão para esse tipo de filme. Mas o filme que eu tô falando, que dei toda essa volta, é o filme Talk to Me, Fale Comigo, dos diretores Danny Filippo e Michael Filippo. Acredito que são gêmeos, pois são muito parecidos e nasceram no mesmo dia, então eu posso dizer que eles são gêmeos. Eles são australianos e eles também têm um canal no YouTube. Eles fazem muitos vídeos de ação, de pancadaria, coisa que quem me conhece me identifico muito, porque eu quero muito fazer também cenas de ação e de porradaria. Inclusive, graças a esse filme Talk to Me, parece que eles vão dirigir o live action do Street Fighter. Hadouken! Eu recomendo muito você assistir, se você é cagão igual eu, então veja, sei lá, de dia ou com alguém que você sinta segurança. Mas dando uma breve sinopse aqui, porque eu não quero dar muito spoiler, e aí eu falo um pouco mais das minhas impressões sobre o filme. A história é sobre um grupo de amigos jovens que encontram uma espécie de mão, digamos assim, um artefato macabro,
que tem várias lendas sobre sua origem. Que assim que você aperta essa mão, você, né, cumprimenta essa mão, você faz um pacto com ela, e você fala, fale comigo, você possibilita abrir um portal, digamos assim, onde as almas que estão vagando no mundo podem incorporar no seu corpo. E essa sensação é muito boa. Quando uma alma incorpora em você, você sente quase que em êxtase, assim, de uma forma que químicas do seu cérebro nunca tinham produzido antes. É claro, como todo bom filme de terror, quanto mais a galera vai incorporando, obviamente uma hora isso vai dar ruim. Mas o ponto principal, apesar de ter cenas, né, muito gore, cenas impactantes que você, né, eu mesmo vi no cinema com mão na cara, vendo entre os dedos, mas o que mais me chamou a atenção foi o roteiro, de fato. Porque esse filme ele tem aquilo que a gente chama de pauta, ou tema, ou por que ele existe, qual é a novidade, qual é o frescor que ele traz, ele é mais do mesmo, qual é o diferencial dele. E uma das críticas, né, que surge nesse filme é a partir do ponto em que um dos diretores tiveram a ideia para fazer esse filme. Eu até tava falando com um amigo meu que... Porra, Zé! Esse gato não quer que eu grave hoje. Eu até tava falando com um amigo meu que a gente tava discutindo sobre esse filme, porque a ideia surgiu porque os diretores viram uma pessoa se machucando gravemente, né, se lesionando, acho que foi no pé ou na perna, enfim, ela sofreu uma contusão, um acidente, um incidente, enfim, um evento traumático corporal. E a primeira atitude que as pessoas tiveram foi pegar o celular e registrar isso. Não foi pedir ajuda, não foi ligar no 190. O primeiro impulso, a primeira vontade que a pessoa teve foi pegar o celular e registrar aquele momento e gerar engajamento, like, ou ter aquela dor, né, aquela agonia da pessoa sendo registrada para todo mundo ver. E o filme, ele discute várias camadas, mas uma delas é exatamente esse lado meio doentio que a gente tem com as redes sociais. Tanto que, assim, uma das críticas do filme é que as pessoas, elas começam a incorporar esses espíritos, além de dar uma sensação muito boa, eles filmam isso, né? Eles gravam isso, eles falam, nossa, olha só essa pessoa incorporada, e isso gera muito, né, o engajamento nas redes, todo mundo comenta, fala, isso é mentira, isso é falso, não, como assim? Será que é real? Será que não é? O outro fato curioso que eu achei também é que eles pegaram alguns clichês, alguns recursos muito utilizados em filmes de terror americano e adaptaram ao país deles, que é a Austrália. Então, por exemplo, no filme Corra, você tem aquela cena em que o casal tá dirigindo na estrada, indo visitar a casa da família da namorada, que é uma cena-chave, o dilema do personagem, sobre o tema do filme, sobre prisão, né, sobre estar preso e sair daquele lugar, que pode ser a sua própria mente, e eles atropelam um cervo, né, um alce, digamos assim, que é sempre recorrente em filmes de terror, né, sempre tem uns símbolos, uns animais tipo bode, a cabra, a ovelha, o alce, né, enfim. E eles fazem algo parecido com isso no Fale Comigo, que também é uma cena bem simbólica pro conflito interno da personagem, sobre o dilema dela, sobre as decisões que ela vai tomar no começo do filme, vão refletir lá na frente, só que eles trocam por canguru, né, então assim, não é pra falar, isso aqui não é Estados Unidos, isso aqui é Austrália. Tanto que eu até tava zoando meus amigos que se fosse feita uma cena aqui no Brasil, provavelmente a pessoa atropelaria uma capivara. Fica a dica aí, cineastas de terror brasileiro, façam cenas com capivaras do mal. Então é um filme que já vai ter o 2, né? Ele fez muito sucesso. Eles entraram em Sundance, né? Eles pararam, se eu não me engano, 1 ano da carreira deles do YouTube para focar no filme, fizeram o filme, conseguiram entrar no Festival de Cinema de Sundance, nos Estados Unidos, e lá eles conseguiram uma distribuição com a A24, A24, que na minha opinião tem feito os melhores filmes ultimamente. E a partir daí eles estão aí bombando, saindo até em fotos com o Kojima, criador do Death Stranding e Metal Gear Solid. Então, se você é um fã de terror, Talk to Me tem que estar na sua lista. E já acompanha os caras aí pra assistir o 2 e de repente até o Street Fighter, que esse é o que eu tô mais curioso pra ver, um live action do Street Fighter feito por eles. O segundo filme que não poderia faltar aqui na minha lista, pra quem me conhece sabe que eu sou um enorme fã do Hayao Miyazaki, né, tanto que a gente fez aqui, que está disponível de novo nesse canal, o filme Wind Princess, que é uma homenagem à obra Náusea do Vale do Vento, o primeiro mangá feito pelo Hayao Miyazaki. Então, falando sobre Hayao Miyazaki, ele tá com o seu novo filme chamado The Boy in the Arrow, ou How Do You Live, ou Garoto e a Garça, o Menino e a Garça, enfim,
tem vários títulos aí, mas é um novo filme do Miyazaki. Eu tive a oportunidade de assistir ano passado, por conta do Wind Princess, a gente estava no mesmo festival de cinema, acredito que os curadores, o pessoal da programação quis fazer essa junção de colocar a estreia do novo filme do Miyazaki com o meu curta-metragem, que inclusive tem um fator curioso aí, que eu levei 7 anos, né, pra concluir esse filme, e ele demorou também 7 anos pra fazer esse novo filme dele, desde o último que ele lançou, que é o Vidas ao Vento, que é uma homenagem ao pai dele. Bom, não tem como não deixar de lado, como não falar do novo filme dele. É um filme que me despertou muitas curiosidades, porque é um filme que a gente não vê mais sendo feito com tanta frequência hoje em dia. Eu vou dar uma breve sinopse também, não quero dar muito spoiler, porque acredito que esse filme vai sair aqui no Brasil ainda, vai ser distribuído pela Sato Company, se eu não me engano, pelo Nelson Sato. Nelson Sato, se tiver uma premiere aí, me chama. Quero ver esse filme com as dublagens em português agora, sempre gosto de ver também, além do original. A história é sobre um menino que vive um evento traumático, que eu não vou falar o que é, e ele se muda para um interior, uma casa mais interiorana assim, e lá ele conhece uma garça que fala com ele, né, e começa a despertar algumas emoções dele. Ele resiste em relação a essa garça, porque ela incomoda ele no primeiro momento, não parece ser uma garça legal, e aos poucos você vai entendendo, entrando no mundo dessa garça, você percebe que existe toda uma outra coisa que esse menino desconhece, e que tem muito a ver com ele, e ele, como todo bom filme do Estúdio Ghibli do Miyazaki, ele vai para um mundo mágico, e lá se desenrola toda essas questões internas que existe na complexidade humana que o Miyazaki consegue fazer. Ele é um filme que não tem aquela narrativa super clássica, super que você vai entendendo o que tá acontecendo, pelo contrário, você vai assistindo o filme, você vai se fazendo várias perguntas. Por que eu tô vendo isso? O que isso quer dizer? Será que tem um simbolismo? Será que quer dizer algo? Ah, eu tô embarcando, mas não tô embarcando. E aí, quando acaba, né, quando o filme termina, é aquele tipo de filme que você gosta ainda mais quando ele acaba, que aí você começa a falar sobre ele, discutir sobre ele com os amigos, cavando coisas, você vai descobrindo coisas que o filme vai se enriquecendo, né, como se o filme ele tivesse vida após a experiência dele, após você vivenciá-lo, digamos assim. Então é aquele filme que gera uma expressão que eu vou usar aqui, que eu aprendi recentemente, que é o Gestalt, uma expressão da psicologia aí, que é quando você tem uma compreensão das partes singulares, individuais, quando você tem a compreensão do todo. Então esse filme, ele é cheio de camadas, ele tem vários simbolismos, né? Aqueles objetos que aparecem no começo do filme, você vê no final, mas você a princípio não se correlaciona, mas depois que você começa a falar sobre o filme, você começa a entender as coisas. Então é um filme que me causou um grande impacto, principalmente, como eu falei, não é um filme que você vê sendo feito hoje em dia, onde tudo tem que funcionar, tudo tem que ser compreensível, tudo tem que bater com o que o mercado quer. Pelo contrário, você vê que é um filme que tem alma, é um filme feito por um artista, um filme que ele não tá preocupado se, isso vai vender, não vai, sabe? Não, ele quer contar a história que ele sente, que ele vive, né? E ele consegue trazer detalhes na animação que é até mais rico do que um live action, sabe? Pra mim, né, e acho que aspirantes artistas têm isso como uma grande inspiração, porque no final a arte é sobre isso, não é só fazer com o que o mercado quer, e sim aquilo que você realmente acredita, sabe? Então é um filme muito, muito bonito, assim, né, um filme que tem várias questões internas do personagem, porque apesar dele ser uma criança, o filme, ele discute temas muito adultos, sabe? Sobre perda. A primeira cena é uma cena que me chamou muita atenção porque ela é feita de uma forma de desenho muito diferente do que o Estúdio Ghibli, o Miyazaki costuma fazer. É quase como se fosse um obturador aberto, com rascunhos, com rastros, com formas diferentes, né? Porque a primeira cena já é o evento traumático. Então você já tem essa noção, você já embarca no filme a partir dali. É um filme que eu colocaria mais próximo daquela fase do Miyazaki que ele fez o Viagem de Chihiro e o Castelo Animado. Apesar desse filme ter um pouco de tudo que é do Miyazaki, assim, pra quem conhece a filmografia dele, sabe que nesse filme você vai pegar e vai resgatar várias coisas das outras obras dele. Então é um filme que ele tem uma atmosfera, ele tem uma vibe, como eu falo, às vezes é melhor o seu filme ele ter uma alma, ele ter uma atmosfera, assim, um tom muito único, do que o filme só ser redondinho, o roteiro é legal, o ator é legal, a direção é legal, só que é mais do mesmo, sabe? Às vezes é melhor o seu filme ele ter aquela coisa muito única, sabe? Aquela coisa que você fala assim, meu, que atmosfera é essa, sabe? Que coisa é essa? Coisas que, por exemplo, eu sinto assistindo anime nos anos 80. Então, assim, é uma atmosfera, parece que é muito daquela época, assim, né? Tipo, era uma energia muito daquele lugar. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, aqui, meu segundo filme que eu gostaria de falar para vocês verem, assistirem, que é The Boy and the Heron, How Do You Live, O Menino e a Garça, O Garoto e a Garça, que eu acredito que vai chegar no Brasil em breve.
E, de novo, Nelson Sato me convida aí, quero estar na Premiere. How do you live? E a terceira e última obra que eu vou falar aqui é uma obra que eu não estava esperando que ia me impactar tanto. É o filme que eu mais gostei de ter assistido ano passado. E esse filme se chama Pobres Criaturas, Poor Things. Filme feito por Yorgos Lanthimos, acho que é assim que fala o nome dele. Ele que é grego, enfim, ele é da Grécia. Mas é um cara que tem aí, né, uma carreira muito sólida, ele vem se destacando muito no meio do cinema. Eu acredito que o primeiro filme que eu vi dele foi o Dogtooth ou Lobster, não lembro qual eu vi primeiro. Mas nesse filme, particularmente, eu acho que ele conseguiu fazer com que a própria arte dele se aperfeiçoasse de uma forma refinada, de uma forma polida, como se aquele diamante que ele foi mexendo, agora ficou sim materializado. Yorgos Lanthimos, eu acredito que ele ainda não é aquele cara que quando você para na rua ou fala assim, Yorgos Lanthimos, as pessoas sabem, tipo Spielberg ou Tarantino, mas no meio do cinema ele já é sim um popstar, né? Ele concorreu ao Oscar aí com A Favorita, que inclusive a Emma Stone, que está na Favorita, também é a protagonista do Pobres Criaturas. Falando da Emma Stone, né, o elenco desse filme é sensacional, não tem como não falar do elenco desse filme. Emma Stone está destruidora, monstruosa, eu tô torcendo para ela ganhar o Oscar, inclusive, eu acho que a performance dela, assim, é uma das melhores que eu já vi. A gente tem o William Dafoe, né, que tipo, enfim, o William Dafoe é o William Dafoe, tem Mestres, Gênios e William Dafoe. Dafoe do William Dafoe é o William Dafoe. E um cara que me chamou muita atenção, que eu não dava nada, juro pra vocês, eu nem curtia muito esse cara, assim, eu nem era, tipo, fã dele. Eu falava, é o Hulk, que é o Mark Ruffalo, que nesse filme, esse cara, assim, me surpreendeu de uma forma brilhante, ele tá genial. Ele tá engraçado, ele tá divertido, ele tá nos tempos certos de atuação, sabe? Eu dei muita risada. Que sim, essa foi a coisa que mais me surpreendeu desse filme. Comédia. Eu não tava imaginando que a comédia seria tão boa nesse filme. Tipo, eu dava gargalhadas no cinema. Então, falando um pouco, uma breve sinopse do filme. A história é sobre uma garota que ela sofre uma cirurgia cerebral e a partir daí ela começa a descobrir como funcionam as coisas do mundo. Né? Tô sendo bem raso aqui para não dar muito spoiler para vocês. O tema central desse filme, né, a pauta central desse filme é o feminismo. Uma pauta muito importante aí que eu acredito que precisa ter mais filmes sobre isso. Mas esse filme ele discute, né, o feminismo de uma forma muito inteligente. Essa personagem que ela tem quase que esse novo cérebro e ela vai aprendendo as coisas, ela vai tentando saber e questionando e fazendo aquelas perguntas que quando uma criança faz pra você, você reflete sobre toda a sua vida, sabe? A pessoa fala assim, por que eu existo, sabe? O filme ele vai discutindo essas coisas e a parte estética é muito rica. Yorgos Lanthimos, como eu falei, parece que ele foi evoluindo na própria forma estética, ele usa planos abertos e distorcidos, quase com maior que uma fisheye, assim. Ele usa elementos muito de fantasia e ficção científica nesse filme também. E também ele usa quase que uns ângulos, uns enquadramentos como se fosse um olho mágico, assim, que por um buraco apenas, sabe? Que você consegue perceber influências estéticas do expressionismo alemão, tipo filmes do Fritz Lang, o próprio Nosferatu, que é um clássico, filme preto e branco. E também, quando eu tava assistindo o filme, me remeteu muito a uma releitura da obra da Mary Shelley, que é o Frankenstein, né? Como se o William Dafoe fosse o Dr. Frankenstein e a Emma Stone é um monstro, né? Tentando entender também, assim como a criatura do Frankenstein tenta entender algumas coisas do mundo, só que é numa visão feminina dessa vez, né? Um olhar feminino. Então ele traz elementos estéticos e técnicos muito peculiares, que eu acredito que a publicidade agora vai pegar muito disso, eu tenho certeza. Várias agências vão começar a receber referências do Yorgos Lanthimos pra isso. Eu mesmo vou usar. Fica a dica aí, Yorgos Lanthimos Ref. Eu fiquei muito fã desse filme, fiquei fã do Mark Ruffalo, Emma Stone. Eu tô torcendo pra ganhar o Oscar. Acredito que o Yorgos Lanthimos chegou num nível de sofisticação própria que eu jamais tinha visto e que ele alcançou, principalmente porque ele tem tudo aquilo que um filme merece, que é um roteiro bom, uma direção excelente e atores dando espetáculo. Veja Pobres Criaturas, acredito que vai chegar nos cinemas aqui também, muito em breve, ou já deve estar disponível, não sei. Mas é um filme que vale muito a pena
ver no cinema. Muito bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo de 2024. Deixa aí seu comentário, se tiver algum filme ou algumas obras que vocês assistiram em 2023 também, comenta aí. Se vocês tiverem referências de música e bandas novas, também me mandem, que eu sempre quero conhecer bandas e músicas novas. Então, se gostaram desse vídeo, deixa o like, ativa o sininho, para que assim me estimule a fazer mais conteúdos e estar mais presente na plataforma e perto de vocês. É nóis e até a próxima. Zombie friend.